todos, boa tarde ao público que me assiste no plenário, boa tarde a quem assiste a gente em casa, aos vereadores que têm o mínimo de civilidade dessa casa, boa tarde, gente. Eu começo o meu pronunciamento de hoje para falar sobre a taxa de limpeza urbana e a situação do georreferenciamento aqui na cidade. Se eu fosse populista, se eu fosse mentirosa, ou se eu fosse alguma coisa do nível de alguns dos que nos governam, eu diria que o georreferenciamento é errado e que não deveria ser feito. A gente pode discutir o momento, mas ele sim, pela lei, deveria ser feito. Só que tem sim uma taxa que a gente deve discutir e que o presidente dessa casa falou muito bem sobre ela na rádio hoje com o Flaviano, no Bom Dia Divinópolis. Essa taxa, gente, é a taxa de limpeza urbana. O vereador Ney Burger também falou muito bem sobre a situação dessa taxa na cidade e sobre o tanto que é esquisito que só porque a metragem da casa aumentou, mesmo morando o mesmo número de pessoas lá, a pessoa pague mais. A quantidade de lixo gerada, afinal, é a mesma. Então não faz o menor sentido, a não ser a sanha por arrecadar, a não ser a vontade de realmente aumentar os cofres da prefeitura. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão adicional sobre a taxa do lixo, que tem a ver com o meu mandato e com aquilo que eu acredito, que é a questão ambiental. Presidente, a forma como a taxa do lixo é cobrada hoje não estimula as pessoas a produzirem menos lixo. Eu vou dar um exemplo. No meu apartamento, eu faço um processo que chama compostagem. Isso quer dizer que eu não jogo lixo orgânico fora. Todas as cascas, todos os restos de alimentos da minha casa vão para a minha composteira. E por isso, eu gero menos lixo. Mesmo assim, eu pago a mesma taxa de lixo que pessoas que moram no imóvel de mesmo tamanho. Do ponto de vista ambiental, nós não estamos estimulando o divinopolitano a gerar menos lixo. E por isso, a gente garante que a cidade continue nesse processo de encher o aterro de forma irresponsável e daqui a pouco, gente, não vai ter para onde mandar o lixo de Divinópolis mais não. Além disso, gente, a gente tem um outro fator importante para se atentar na taxa do lixo, que é como está no Código Tributário. Lá no nosso Código Tributário, gente, o valor que todo mundo paga no imóvel de até 200 metros quadrados é igual. E aí você que está me assistindo e mora, por exemplo, num condomínio como aqueles da rodovia, da BRZ, que tem entre 55 e 60 metros quadrados. Você paga o mesmo valor pelo metro quadrado de taxa de lixo que uma pessoa que mora num baita apartamento de 190 metros quadrados no Cidil ou aqui no centro. Sendo que, com certeza, vocês têm padrões de vida diferentes. Com certeza, o imóvel de vocês foi construído de forma diferente, com materiais diferentes e com um investimento diferente. Não faz sentido. E se o prefeito quiser, de fato, fazer justiça tributária e não apenas encher, engordar os cofres da prefeitura para fazer muita coisa em ano de eleição, a gente pode e a gente deve rever o Código Tributário dessa cidade. E eu aposto que essa casa está à disposição para votar e para fazer, de fato, justiça tributária. Mais um aspecto que a gente tem que falar, gente, e que afeta toda a questão ambiental, é a questão da coleta de lixo na cidade. E agora, no início do ano, está na hora da gente rever o contrato com a Biostec, que é a nossa empresa do lixo. Mais uma vez, parece que esse processo vai ser feito sem ouvir os líderes comunitários, sem discussão popular. Parece que vai ser aberta uma nova licitação de forma completamente desatenta ao nosso aterro transbordando de lixo. E aí, gente, a gente tem um único fiapo de esperança nessa história, que é a coleta seletiva. Mas ela ainda é muito incipiente no nosso município. Ela acontece em cerca de 80 bairros da cidade, segundo dados da própria Prefeitura de Divinópolis. E lá no site da Prefeitura, as informações sequer colocam em quais ruas do bairro a coleta seletiva passa ou em qual horário a coleta seletiva passa. Eu recebo relatos aqui no gabinete, diariamente, líder do governo, sobre as pessoas colocarem o seu lixo reciclável na porta de casa à noite, para tentar descobrir se passa à noite. Aí não passa. Aí depois a pessoa coloca no outro dia de manhã, para tentar descobrir se passa de manhã. Não passa. Isso falando dos sortudos que estão nos cerca de 80 bairros em que há coleta seletiva. Porque nós estamos numa cidade gigante, com mais de 200 bairros, e a maioria deles não é contemplado. Então não adianta a prefeitura fazer semana do lixo lá no hall da prefeitura e continuar com uma coleta de lixo seletiva
incipiente, que não atende a cidade inteira, continuar com um contrato do lixo que não estimula as pessoas a produzirem menos lixo, que desconsidera a quantidade de habitantes do imóvel, sendo que o número de moradores faz com que a gente gaste mais ou menos lixo. Tudo isso que está no nosso Código Tributário precisa ser aperfeiçoado. E não dá para a gente fazer um projeto para poder rever essa questão da taxa do lixo sem pensar nas questões ambientais, que são primordiais para a cidade que a gente quer ser. Uma nova taxa de lixo que atenda os divinopolitanos no quesito da limpeza urbana, mas que leve em conta, sim, as necessidades urgentes de nós diminuirmos a quantidade de lixo que a gente gera. Que premie e faça com que as pessoas que gerem menos lixo paguem menos, porque quando elas fazem isso, elas estão trabalhando pelo bem-estar da cidade. Por último, meus colegas, eu quero falar com vocês, muito rapidamente, sobre aquelas pessoas que não têm capacidade de trabalho, sobre os medíocres, sobre os que têm resultados em urna incipientes, sobre aqueles que não conseguem convencer uma multidão de que as suas ideias prestam ou de que algo que sai das suas bocas tem algum tipo de conteúdo. Sobre aqueles que, quando estão estressados, acuados ou com resultados inexpressivos, partem para o ataque. Para essas pessoas, gente, eu só queria dizer, quando um porco entra num palácio, ele transforma o palácio num chiqueiro. Ele não vira rei. E se vocês não tomarem cuidado, os porcos transformarão essa casa num chiqueiro. Eu vou me opor a isso, porque eu sei que enquanto todos os cães estão ladrando, enquanto todos os cães estão latindo, a caravana está passando. E quem trabalha vai continuar trabalhando. E quem não trabalha vai passar aperto. Presidente, muito obrigada pela sessão das palavras na tarde de hoje. Obrigado, vereadora Lohana França, pela sua participação.